Pessoal, voltamos aí para dar continuidade aos princípios fundamentais. Já falamos lá do nosso artigo 1º e agora a gente vai falar do artigo 3º e do nosso artigo 4º. Então, sem perca de tempo, abra aí sua Constituição, tá? Não deixe ela de lado, que é muito mais fácil para os senhores acompanharem. Agora, a gente vai tratar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. E o que são objetivos? São metas a serem seguidas pelo Brasil. Sabe aí seus objetivos, suas metas de final de ano que você faz, que talvez aí, ó, você ainda não tenha cumprido nem a primeira, muito menos a segunda. Então, essas metas aqui, esses objetivos são mais ou menos essas metas que nós criamos, que a República Federativa do Brasil também tem para serem cumpridas, tá? Artigo 3º vai dizer para nós assim, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e aí vem os incisos aí. No primeiro, eu tenho que construir uma sociedade livre, né, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É uma meta prioritária do Brasil, que emana lá dos ideários de liberdade, de justeza, de solidariedade humana, tá bom? E vem consagrando aí os direitos de terceira geração, que a gente ainda vai falar sobre eles. Depois, eu tenho o que lá no inciso 2º? Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Como que o Brasil tem esse desenvolvimento nacional? Criando portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, o quê? Para eu ter a circulação de bens e a economia girar. Depois, eu tenho um inciso 3º, que vai dizer para nós o quê? Erradicar a pobreza, a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós sabemos aí que nós temos, né, a pobreza, a miséria, que elas são comuns no cotidiano do nosso país. Tem pessoas que vivem em situações muito degradantes, que passam fome, que vivem na miséria, e com isso o Estado, o Brasil, ele tem como meta o quê? Erradicar essa situação e reduzir essas desigualdades. E ele faz isso por meio de programas. Um exemplo, o Fome Zero. Foi um programa do governo para reduzir o quê? A situação de extrema miséria da população brasileira, utilizando também o quê? O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Muitas vezes esses objetivos serão o quê? Realizados por meio de programas, por meio de políticas públicas. E por último, o inciso 4º vai dizer para nós que o Estado brasileiro tem como objetivo promover o bem de todos, tá? Promover o bem de todos sem preconceito, Preconceito de quê? Raça,
de origem, né? De origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação ou quaisquer, né? E quaisquer formas de discriminação. Nós vemos o que agora? Essa igualdade formal. Olha, o Estado ele tem que promover a igualdade de todos, independentemente de origem, raça, sexo, cor, idade. O Estado ele não pode fazer distinção. Mas existem algumas situações que o Estado tem que se utilizar da igualdade material. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Tanto é que nós temos as ações afirmativas, tá? Que são o quê? Para saldar débitos históricos. O Estado ele não pode fazer distinção, mas em algumas situações ele vai ter que fazer essa distinção aí para dar uma igualdade para essas pessoas. Um exemplo são essas ações afirmativas. Nós temos aqui no nosso Brasil cotas, certo? A possibilidade de cotas nas faculdades. O que acontece? O Brasil, por muito tempo, os negros foram submetidos à escravidão. Depois, com o fim da escravidão, eles foram marginalizados, colocados à margem da sociedade. E hoje, né, atualmente, depois de fazer-se um levantamento, um estudo, chegou-se à conclusão que não tinha as pessoas negras dentro das universidades. Com isso, criou-se o quê? A lei de cotas, a possibilidade das cotas dentro dessas universidades. Para quê? Para saldar esse débito. Essas ações afirmativas, já coloquem aí no seu caderno, elas são excepcionais. Se elas são excepcionais, ela tem um caráter temporário, ela tem um caráter provisório. Elas não vão se perdurar por muito tempo. A partir do momento que eu conseguir saldar esse débito, essa lei pode ser revogada. Daqui a um tempo, vamos fazer novos estudos e concluir, não, as pessoas negras fazem parte das universidades e tudo mais, a gente já atingiu o nosso objetivo, essa lei será revogada. Outro exemplo é a Lei Maria da Penha. As mulheres viveram no pátrio poder, sendo submetida aos homens e tudo mais. Observou-se que tinha uma grande quantidade de violência doméstica relacionada à mulher. O Estado veio e editou a Lei Maria da Penha. Para quê? Para proteger essas mulheres em situação de vulnerabilidade. A partir do momento que eu faço um estudo no futuro e percebo que o índice de violência doméstica contra a mulher diminuiu, que eu não tenho mais casos de violência doméstica contra a mulher, eu revogo essa Lei Maria da Penha. Então, assim, ações afirmativas, elas não são perpétuas, elas são de casos excepcionais, de caráter excepcional. A partir do momento que eu saldar esse débito, essa lei será revogada. Tranquilos aí? Em relação aos objetivos da República Federativa do Brasil, professora, como é que eu vou lembrar disso aí lá na hora da prova? É o nosso famoso conga, erra, pró. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, depois erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de raça, origem, sexo, cor ou qualquer outras formas de discriminação. Além de outra forma de você decorar,
Tudo quando eu falo objetivos, objetivos são metas. E metas são o quê? Ações. Todas as vezes que eu ver lá verbos, construir, garantir, erradicar, reduzir ou promover, estarei relacionados a quem? Aos objetivos da República Federativa do Brasil. Tá rápido? Ou a gente finalizou aqui. Dá uma pausa, vai lá, anota aí no seu caderninho bonitinho para você depois poder fazer o quê? A sua revisão, que é essencial para os seus estudos. Não adianta jogar esse tanto de conteúdo aí na sua cabeça, no seu cabeção, e daqui uma semana você já não lembrar. Nota, né, para você ter os seus resumos e depois você revisa, ó, periodicamente para você não esquecer, viu? Porque eu acredito aí que não é todo mundo que é super dotado que vai ficar lembrando disso aí todos os dias. Tá bem? Então, os objetivos acabamos de concluir. Vamos para finalizar os princípios. Agora a gente vai falar do artigo 4º. O artigo 4º vai falar sobre os princípios das relações internacionais. Esse artigo 4º vai dizer para nós como o Brasil deve se portar na comunidade internacional. Quais são os princípios aí que ele deve velar para ele participar da vida internacional? O inciso primeiro, vai dizer para nós o quê? Sobre a independência nacional, que está relacionado, independência nacional, que está relacionado ao quê? A soberania. Lembra que eu falei para os senhores, o Brasil é soberano e ele tem a independência nacional, ele não sob condicionamento de nenhum outro país, ok? Depois, no segundo inciso, nós temos o quê? A prevalência, detalhe, gente, prevalência dos direitos humanos. Nada de jogar a dignidade da pessoa humana aqui, ó. É prevalência dos direitos humanos, tá? Eu tenho que agir respeitando o ser humano, até porque isso é um dos nossos fundamentos lá da República Federativa do Brasil. Eu não posso agir de uma forma que eu vou denigrir o ser humano. Depois, no inciso terceiro, eu tenho que a autodeterminação dos povos depois eu vou ter o que? A não intervenção. Da mesma forma que o Estado brasileiro tem a independência nacional, ele tem a sua soberania, ele não aceita que outros se intrometam dentro dessa soberania dele. Da mesma forma que ele não aceita, ele não pode praticar isso com outros países, tá? Ele não pode o quê? Interferir na soberania de outro país. Isso é proibido por conta do princípio da não intervenção aí nas relações internacionais. A única exceção está relacionada à preservação da dignidade humana, a preservação dos direitos humanos. Eu tenho um país que está denigrindo os direitos humanos, a pessoa humana, o Brasil poderá intervir. Um exemplo foi a intervenção lá no Haiti, as tropas brasileiras interviram lá. Aí sim, nesse caso, em que o ser humano está sofrendo certos abusos em seus direitos, na sua dignidade, o Estado brasileiro pode participar, pode intervir. Depois eu tenho quem? A igualdade entre os Estados. Entre os Estados
Esses estados aqui, eu estou falando de países, Inglaterra, Alemanha, China, Argentina, Chile e todos mais. O Brasil, da mesma forma que ele trata os Estados Unidos, ele tem que tratar a Inglaterra. Da mesma forma que ele trata a Inglaterra, ele tem que tratar Cuba, ele tem que tratar a Venezuela e tudo mais. Ele não pode fazer o quê? Essa discriminação de estados, tá? Ele não pode fazer isso. Da mesma forma que ele trata um, ele tem que tratar outro. E depois, a gente tem o quê? Nós temos aí a defesa. A defesa da paz. Todas as vezes que o Brasil estiver envolvido em um conflito, ele terá que tentar resolver esse conflito de uma forma pacífica. Tanto é que no inciso 7º, nós temos o quê? Solução pacífica dos conflitos. Ele tem que tentar ter uma harmonia aí com os outros estados para defender a paz. Ele tem que buscar soluções, meios não violentos para resolver algumas situações. Depois a gente tem o inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Fiquem bem atentos, é o terrorismo e ao racismo. Eu não falo que a gente repudia a tortura, mas o inciso traz para nós o quê? Terrorismo e o racismo. Tortura aqui não, lá depois no artigo 5º a gente vai falar sobre ela, mas a gente repudia o terrorismo e o racismo, tá bom? E inciso 9º, ele vai trazer para nós o quê? A cooperação entre os povos. Para que essa cooperação? Para o progresso da humanidade. Humanidade. Chega a ser lindo, né, pessoal? Perfeito. Até uns arrepios aqui, ó. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É o que? Uma cooperação internacional com os outros estados. E por último, a concessão de asilo político. Concessão de asilo político. Tá? Gente, e bem um detalhe aqui bem importante. O que é a concessão do asilo político? É um acolhimento pelo Brasil, tá? De uma pessoa em virtude de uma perseguição praticada lá no seu país de origem ou em outro país, um terceiro país. E isso está relacionado ao quê? A crimes políticos, a crimes de opinião. Crimes comuns, eles não recebem essa concessão de asilo político. Por exemplo, o cara matou a esposa dele lá na Alemanha, foi processado, julgado e condenado pelo aquele crime comum lá de homicídio. E na hora de cumprir a pena, ele foge para o Brasil e pede asilo político. Vai ser concedido? Não. Asilo político está relacionado a crimes políticos. Crimes comuns? Não. E aí, esses são os 10 incisos que regem as relações internacionais. São esses 10 incisos aqui que o Brasil tem que estar atento quando ele for o quê? Participar da comunidade internacional, tá bem? Dá uma pausa aí no vídeo, escreve, leia aí, ó, para vocês não errarem na hora da prova. E pra gente finalizar, tem um parágrafo único aí do nosso artigo 4º, né? Tem um parágrafo único aí. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Esse parágrafo único vai dizer para nós assim, ó: a República Federativa do Brasil buscará a integração
Integração o quê? Econômica. Deixa eu abrir aqui. Integração econômica. Política. Social. E cultural. Para o quê? Dos povos da América Latina. Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O Estado ele pode o quê? Se buscar essa integração com os outros países da América Latina, visando essa formação dessa comunidade. Um exemplo que nós temos é o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Pessoal, super atentos aí, porque muitas vezes as questões vêm trazendo o Mercosul, mas não, o Mercosul é o quê? A efetivação desse parágrafo único. Mas o nosso parágrafo único vai me dizer que é o quê? Uma integração dos países da América Latina. Vamos resolver exercícios aí em relação ao artigo 3º, artigo 4º, para vocês verem como isso é cobrado em prova? Olha aí na tela, ó. Vamos lá? Primeiro, é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Estou pedindo os objetivos. Os objetivos estão lá no quê? No artigo 3º. A livre manifestação de pensamento, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa aqui é a resposta correta. Soberania nacional está relacionada aos fundamentos, solução pacífica dos conflitos, princípios das relações internacionais, igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres, também não, tá? Fiquem bem atentos aos enunciados. 2. Nos termos da Constituição de 1988, a alternativa que não, eu até coloquei marcado, mas lá na hora da prova não vai vir marcado esse não aí não, viu? Vai ter que ler, prestar atenção no enunciado para você não marcar errado. Não contém um dos objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, não está elencado em nenhum daqueles incisos lá do artigo 3º. Qual? Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Ok, essa tá lá. Defender a autodeterminação dos povos? Garantir o desenvolvimento nacional? Ok. Construir uma sociedade livre, justa e solidária? Ok. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Sim. Então, a que não está elencada lá como os objetivos é o quê? A autodeterminação dos povos. Essa aqui é a resposta correta. Lembrando que ele pediu o que aqui para mim no enunciado? Que não fazia parte aí dos objetivos, tá? Questão número 3. O artigo 4º, ó, essa é bem recente, 2020, da Polícia Militar da Bahia, tá? Vai dizer para nós, o artigo 4º da Constituição Federal preocupou-se fundamentalmente com a definição dos princípios que devem orientar o Estado brasileiro nas suas relações internacionais. Nesse ponto, cumpre sublinhar que o relacionamento do Estado brasileiro com países estrangeiros ou organismos internacionais constitui-se de atos identificadores da soberania do país no plano internacional. Viu aí que o examinador, ele quis te dar uma cansada, fazendo você ler esse texto enorme, só para ele perguntar aí, ó, leia atentamente os itens abaixo nos termos da Constituição de 88 e assinale a alternativa que não contém princípio regente das relações internacionais brasileiras. Era só isso que ele queria te perguntar. Mas aí ele veio trazendo aí esse textinho para você cansar, para você se perder, que você começa a ler, aí, você tá pensando, aí quando é festa você começa a viajar, opa, volta aqui, tá vendo? Mas aí é bom que a gente já vai treinando, já vai testando aqui, para lá na hora da prova não ser pego de surpresa. Olha aí então, ó. Alternativa A, ou seja, que não faz parte lá do artigo 4º. Pluralismo político.
Tá vendo? Olha aí, a questão te trouxe um texto gigantesco e na primeira alternativa já estava a resposta correta, que é o quê? O pluralismo político. Pluralismo político, como a gente viu na unidade anterior, ela é o quê? Um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, ela não faz parte. Prevalência dos direitos humanos, sim. Repúdio ao terrorismo e ao racismo também. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Bem fácil essa, né? E para a gente finalizar, questão número 4 da CESP, ela diz assim: acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue o item a seguir. A busca pela integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Lembra que eu falei para os senhores? Fiquem muito atentos, tá? E América Latina, como vocês podem ver no enunciado, porque tem algumas bancas que colocam Mercosul. A própria CESP também faz isso. Ao invés de ela colocar América Latina, ela vai lançar o quê? O Mercosul. Se tiver um Mercosul aqui, vai estar errado. Principalmente se ele pedir o quê? A literalidade lá do parágrafo único do artigo 4º. Se ele vir com a literalidade igual tá aqui e colocar no lugar da América Latina o Mercosul e você marcar como correta, tá errada, tá? É a América Latina visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E essa aqui está correta. O Mercosul, ele serve o quê? Para dar efetividade a esse parágrafo único. Bem fácil aí. Então, pessoal, agora nós terminamos os princípios fundamentais. Espero que os senhores estudem, revisem, façam exercícios aí dessa matéria que é super fácil. É matéria para você fechar e levar para casa, viu? É nota que a banca te dá, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!